Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Harmonia Cast. Nós estamos no nosso 11º episódio e hoje nós vamos falar sobre autorredescoberta. E antes que você pergunte que raio é isso, eu sou a Cristina Rena e estou aqui com a... Priscila Sanches. E Maria Ventura. Nós somos 3 amigas em um podcast. E como funciona o nosso Harmonia Cast? É assim. Primeiro, nós nos encontramos aqui em particular, batemos aquele papo de amigas que a gente gosta, e daí, nas nossas conversas, nossos assuntos, vai surgindo alguma coisa que a gente acha relevante para trazer aqui para vocês. Então, vem aqui sem preparo, né? Sem um roteirinho pré-estabelecido, a gente realmente traz o nosso conhecimento, a nossa vivência e traz para o bate-papo aqui com vocês. Então, agora nós vamos conversar sobre o tema do dia, que é autorredescoberta. Depois, nós vamos fazer um check-out, ou seja, nós vamos falar como nós estamos terminando o episódio. E, por fim, a Maria Ventura vai pegar um livrinho, fechar os olhos e abrir em uma página aleatória para trazer uma mensagem. É sempre muito interessante. Então vamos lá, pessoal, o que afinal é autorredescoberta? Acho que a gente vai ter que redescoberta é o produto final, né? O que vem antes da redescoberta? O que precisa acontecer para eu chegar nesse estado da redescoberta, da autorredescoberta? Vamos começar a dar pistas aqui para a gente desenvolver o assunto. Olha, quando vem a palavra autorredescoberta, literalmente analisando essa palavra, a gente pega auto é si mesma. O re é algo que acontece de novo, novamente. E a descoberta é uma descoberta que acontece de novo de si mesma, da gente mesma. E o que precisa acontecer, a Pri fazendo essa reflexão, esse questionamento, para mim vem muito clara a palavra crise existencial. Interessante, boa, é um excelente início. Crise existencial. Crise existencial. Quem que não passou em algum momento da vida por essa fase, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Acho que a minha primeira crise existencial, ela veio na adolescência. Acho que a maioria de nós, né? Na adolescência. Porque eu, muito novinha, bem menina, eu ficava me perguntando por que eu vim para esse mundo, né? O que eu faço aqui? Quem sou eu? O que é isso tudo? Por que a gente tem que passar por todas essas situações? Por que tem que estudar? Por que tem que trabalhar? Né? Então, todos os porquês. E eu sempre fui muito perguntadora, eu gosto de perguntas, né? E a minha primeira crise veio porque eu estava passando por um momento onde eu tinha dificuldade nos meus relacionamentos, no meu grupo de amizades, que na verdade nem é tanto de amizades. Eu tinha mais conflito assim, um conflito interno, tá? Não é um conflito com as pessoas, mas eu tinha um conflito interno de relacionamento com pessoas que eram muito diferentes de mim, né? Eu não conseguia ter uma boa aceitação dessas pessoas, né? Não julgando elas como bem ou como mal, mas que eram diferentes, não tinha muita coerência comigo, e eu ficava pensando, poxa vida, por que a gente tem que ser tão diferente? Seria tão mais fácil se todos fôssemos iguais, né? E é claro, era o meu pensamento como ali uma pré-adolescente, entrando na adolescência. Então, e como todo mundo também já passou por bullying, né? Então tinha os bulineiros, né? Que atazanavam a minha vida, como atazana a vida de muita gente. Mas eu reagia muito bem aos bullying, né? Então eu tinha uma carapaça boa, assim, para a galera bater. Mas, de qualquer forma, era chato, né? Porque ela vem falar de mim de novo, né? Lá vai a pessoa falar, lá vai o guri, ou a guria, o menino, a menina falar de mim de novo.
Então, isso sabe, eu queria mais era que ninguém me observasse, eu queria ficar na minha, eu sempre fui muito mais na minha. Eu tinha amigos, bem amigos e amigas, eu tinha amigos e amigas, eu gostava deles verdadeiramente, os defendia, eu tinha até uma amiga que, quando ela sofria bullying, eu saía detonando os meninos, batia nos meninos, e a gente ficou muito amiga por causa disso, né? Então, mas a minha primeira crise existencial veio nessa questão das relações humanas, né? Poxa, por que é tão difícil, né? E aí, como é que eu me entendo nessas diferenças, né? Será que eu tenho que aceitar os outros como é que eu sou? Será que os outros são obrigados a aceitar o que eu sou? Então, essa minha crise existencial estava bem externo com o meu sentir, assim, né? Eram dores externas em relação ao meu sentir. E é claro que depois, né, aí eu fui amadurecendo, fui entendendo, fui tendo os meus sofrimentos e elaborações internas, e até para me construir adulta. E é claro, eu tive muita ajuda, né, de pai e mãe, de irmãos também, dos próprios amigos, né, e das amigas, que vão participando dessa fase com a gente. Mas eu lembro que foi muito duro, assim, eu tentar, poxa, por que, né, a pessoa faz isso? Por que, né, ela faz isso para me machucar? Qual que é o significado disso, né? Por que eu tenho que bater no amiguinho? Porque eu estou defendendo a minha amiga, né? Então, e eu ficava realmente, será que não está vendo que está fazendo errado? Só eu que estou fazendo errado, que eu sou obrigada a aceitar a pessoa como ela é, né? Então eu passava por essas interrogações, e aí, claro, vinha essa parte mais espiritual, e Deus nisso tudo, né? Deus está vendo, Deus não está vendo, tem justiça divina, não tem justiça divina, né? Porque eu lembro que eu até ficava planejando na minha mente, né? Poxa, né, esse menino fez mal para mim, ele devia tropecar, bater no chão, quebrar o nariz, sabe? Por que Deus não manda um castigo para ele? Então, assim, eram os meus pensamentos de menina, né? Aqueles pensamentos bobos de menina. Mas era assim, então a minha primeira crise existencial foi nessa fase. Então, a Priscila, adolescente, era a defensora do instant karma. Exatamente. Tinha que vir galope para eu ficar satisfeita. Então, eu achei engraçado que eu, na minha época de adolescente, teve esse momento aí do bullying, não sei o quê. Aí eu não tinha nenhuma crise existencial. A minha crise era a existência dos outros, e não a minha. Então, eu queria que eles desaparecessem. Aí depois houve um momento, assim, lá nos meus 16 anos, 17, que eu amava tanto os meus colegas de classe, mas tanto, eu sentia assim um amor transbordante. Nossa, eu queria envolvê-los assim numa nuvem rosa de amor, era uma coisa. Aí sim começou a minha crise existencial. Aí eu descobri também que Jean-Paul Sartre existia, eu descobri o que era existencialismo, e eu fiquei, gente. E aí existia um ponto que eu pensava, eu não queria existir. Eu não queria fazer parte daquelas coisas do sofrimento do mundo, né? Dessa coisa inerente do porquê que existe sofrimento, doença, fome, morte. Eu não queria existir dessa forma, mas eu sentia que eu queria uma existência assim meio que unida ao todo. Era uma coisa muito louca. Aí passou, né? E eu acho que toda vez que a gente chega numa crise existencial, como trouxe a Maria, a gente passa por uma redescoberta, uma auto-redescoberta. Por quê? Alguma coisa mexe, né? Começa a incomodar ali e é legal, porque traz para a próxima etapa da nossa vida. Eu acho que essa redescoberta, essa autorredescoberta, é como que durante muito tempo, você, a pessoa, que seja quem for, eu, enfim, a pessoa, ela tem determinadas referências, construções, pensamentos, crenças, aí, de repente, acontece essa crise existencial, e aí ela redescobre
uma nova forma de ver, viver, crer, sentir, de acordo com um novo contexto, enfim, uma nova vida, uma nova maneira de ver as coisas. E aí me vem o seguinte, a autorredescoberta, ela está conectada com o renascimento também. O que vocês acham? Concordo muito com isso. E aí você falou de crise existencial, logo em seguida também eu pensei em reforma íntima, né? Que aí é um passo que você tem aí, que pode estar linkado ou não à crise existencial. Mas o renascimento eu acho interessante porque a gente tem a possibilidade de renascer várias vezes nessa vida. Porque a gente tem esse movimento de vida, morte, vida, morte, vida. Em vida, a gente pode viver e nascer, quer dizer, corrigindo, morrer e viver várias vezes na mesma vida, né? E isso me remete àquele livro, inclusive, Mulheres que Correm com Lobos, que tem, vocês conhecem? Eu não li, conheço. É um mas eu sei livro que livro é. Um livro sensacional que está muito relacionado ao feminino, né? Ao sagrado feminino. E esse movimento de vida, morte, vida, ele é constante. Ele é constante em várias situações nossas. Tem vários capítulos com vários contos, e todos os contos, eles trazem muito autoconhecimento, muita espiritualidade e muita autorredescoberta. Até porque esse renascer, ele sim, ele tem a ver com essa reforma íntima, tem a ver com a redescoberta, e eu acho que tudo está conectado com uma crise, com alguma coisa que te faz sair da sua zona de conforto. Porque tem aquela frase: ostra feliz não faz pérola, não é isso? Então, Verdade. a pérola, ela vem a ser um fruto da autorredescoberta, mas essa sem sair da zona de conforto, que em outras palavras seria sem passar pela dor, sem passar pelo sofrimento, a gente não é lapidada, nós não somos cristais lapidados sem passar pela dor. Então, uma pérola, para ela virar uma pérola, ela necessariamente precisa passar pela dor. E essa dor, ela é uma crise existencial, reforma íntima, enfim, o jeito que cada um for enxergar por aí. Às vezes, alguma coisa na sua vida que faz você virar a chave. Uma doença, um acidente, a perda de alguém querido, você mesmo, enfim, passar por algum tipo de sofrimento. Esse sofrimento vai lapidando a sua alma até você renascer, se auto-redescobrir e florescer. Tá fazendo sentido? Sim, totalmente. E aí eu volto a falar do que a gente falou em outro episódio, que é o poder do desconforto, né? Porque essa jornada, ela é desconfortável, essa jornada de mudança, né? Então, ok, eu estou passando por uma situação, uma doença, com todas as coisas que você pontuou, Maria, e aí eu preciso de uma mudança, porque algo me incomoda, né? Algo está me trazendo dor. E aí, para a mudança, é interessante que a gente começa a criar uma mentalidade no processo de mudança que ela pode nos levar para dois lados. Ou ela nos leva para um lado muito negativo, porque ali, de repente, está faltando recursos para a gente passar por esse momento de sofrimento com um viés de transformação e não de destruição, né? Porque a gente chega a ver, eu já tive momentos de me sentir totalmente destruída. E ali, quando eu estava no fundo do poço, né, isso aconteceu comigo quando eu estava passando pelo problema lá da endometriose, que eu
estava muito, muito mal, eu estava me vendo no fundo do poço, totalmente em vitimismo, então, quer dizer, eu estava ali, eu já estava passando uma situação de doença complexa, com vitimismo ligado no nível total ali. Como é que eu ia sair daquela situação? Eu não ia sair daquela situação. Aí, algo aconteceu na minha mente que deu um estalo, que eu peguei e falei assim, eu não estou contribuindo mesmo. Então, eu vou ter que dar um passo largo agora para sair dessa vitimização, e eu só vou sair dessa vitimização se eu mudar a minha mentalidade. E aí, quando você falou, né, morte e renascer, o que a gente mata nesse processo, nessa jornada de transformação? A gente mata padrões de comportamento que nos fazem mal, a gente mata pensamentos destrutivos, a gente mata sentimentos que não são colaboradores da nossa evolução, e aí a gente tem que fazer um processo de reaprendizagem, que é quando a gente olha, né, no contexto do eu, quem eu sou, na minha essência, e como é que eu vou evoluir dentro daquela situação. Porque a nossa evolução, ela não é única, né? Seria tão bom se evoluir, não preciso evoluir mais nada na minha vida, né? A gente vai fazer pequenas transformações, pequenas evoluções em todo o nosso trajeto, em várias situações que a gente vai passando na nossa vida, né? Durante o nosso trajeto. Sim, e essa questão da autodescoberta e autorredescoberta tem muito a ver com o autoconhecimento. Porque quando eu era criança, eu lembro de ouvir milhões de histórias, não milhões, né, gente, mas muitas histórias de muitas pessoas adultas contando sobre elas e sobre outros adultos de reveses da vida, sabe? Tá, coitado do fulano, a mulher dele faleceu, ele nunca mais se recuperou, ou coitada da ciclana, né? Assim, várias histórias. Ah, aconteceu isso, a pessoa perdeu dinheiro, ou perdeu a pessoa, ou o noivo, a noiva, sei lá, casamento não deu certo, emprego, alguma coisa. E eu não via uma melhora, eu só via um sofrimento, eu só via isso. Aí, anos depois, eu comecei a ter contato com aquelas histórias americanas, assim, que começaram a vir livros de autoajuda para o Brasil e tudo mais, lá pelos anos 90, falando de pessoas que, graças a alguma coisa muito ruim, conseguiram uma coisa muito boa. Então, o primeiro livro que eu ouvi falar, que minha mãe até leu, era um de um homem que ele tinha tido câncer, e ele era cientista, e aí ele mentalizou o corpo dele se curando, e ele se curou. Mas isso numa época que a pessoa ser diagnosticada com câncer era basicamente uma sentença de morte. E aí, eu ouvi aquilo e falei: "Nossa, mas será que é possível? Deve ser só com ele que funciona". E eu fiquei muito cética. E aí, de repente, foram vindo mais histórias, histórias de pessoas assim: "Ah, porque sofreu um acidente de carro, virou milionário depois", sabe. E coisas assim de superação fantásticas, incríveis. Ou, a pessoa, sofreu uma coisa, sei lá, perdeu a casa dela na enchente, aí depois disso ela montou uma empresa para fazer casas para pessoas que não tinham onde morar, sabe, umas coisas assim, eu falava: "Uau", né, e isso foi me motivando, mas naquele momento só me motivava. Depois que eu fui ver, mas o que que levou essas pessoas a virar essa chave? Igual a Priscila falou, o que que levou a Priscila a virar a chave? Não foi só o sofrimento foi ali a faísca, mas antes disso teve o autoconhecimento. Ô Pri, você falou uma coisa antes da gente entrar no ar, que eu achei muito interessante, eu queria que você repetisse. É uma sequência aí que você disse que primeiro vinha o autoconhecimento, acho que depois a descoberta, depois você pode falar pra gente? Eu pensei rapidinho ali, eu vou tentar falar novamente da forma com qual eu falei, né? Que a gente queria falar de autorredescoberta, né? E aí a gente entendeu que isso é o finalzinho de um todo, né? É um finalzinho de um processo que é um processo de transformação, né? Então, o que seria o início de tudo?
seria eu começar um processo de autoconhecimento, né? Então, ok, então eu preciso me autoconhecer. Só que nesse processo inicial, a gente tem muito achismos sobre nós. A gente não tem certezas, né? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que isso é verdadeiro meu? Será que isso eu trouxe de alguém e adotei para mim? Né? Tanto que no processo de autoconhecimento, as primeiras pessoas que a gente começa a observar são as famílias, as pessoas da família, né? O que é meu, o que é do meu pai, o que é meu, o que é da minha mãe, o que eu herdei dele, né? Seja uma crença, um pensamento, uma mentalidade, um comportamento, né? Ou qualquer outra coisa. E o que é meu? Né? Qual que é a diferença disso? Então, no meu processo de autoconhecimento, eu passei por isso. Eu comecei a analisar as pessoas da família. Então, o que eu tomei para mim, por repetição, por aprendizagem, né? Que foi assim, mais por cópia, né? A gente copia muito o que as pessoas estão próximas da gente, que a gente sente amor e carinho, a gente acaba copiando muito das pessoas da nossa dinâmica, né, do dia a dia. E aí eu fui olhando o que é, para poder separar esse joio do trigo, né? O que é meu de verdade e o que é do outro. Então, eu comecei, não, isso aqui não é meu, isso é do meu pai, então isso aqui é dele, isso aqui verdadeiramente é meu. Não, isso aqui, essa crença tal, eu peguei da minha mãe, né? Não, essa crença aqui, essa uma outra aqui é minha, né? Essa daqui é minha. E aí eu fui separando. Então, quer dizer, no começo tem muito achismo, porque você fica na dúvida, o que é meu, o que é do outro. Então, a gente vai aprendendo sobre nós. Aí a gente vai para um processo de reaprendizagem, que é quando você já identificou o que é e o que não é. Né? O que é meu comportamento, o que é meu sentimento, o que é meu pensamento, e que é diferente dos outros. E é bom que seja diferente dos outros. Né? Algumas coisas vão ser iguais, semelhantes, parecidas, né? Então, você vai analisando tudo isso. Então, é o autoconhecimento, uma aprendizagem, né? Aí você reaprende a aprender, porque vão vir coisas novas, elementos novos, sobre todas essas coisas todas, todos esses elementos das situações e dos traumas, e seja do que for, do que a gente passou, né? E aí eu começo a entrar num processo onde eu começo a validar o que é meu, o que eu sou, aí eu me valido, então já tenho certeza, né? E então é quando eu faço eu estou reaprendendo, eu estou me descobrindo, né? E aí eu vou me auto-redescobrir nesse processo. Então, voltando, vamos lá. Autoconhecimento, é uma aprendizagem, reaprendizagem, a gente vai para uma descoberta, uma redescoberta, e aí a gente tem o produto que é o atual, que é o produto presente, né? Só que eu vou passar por esse processo N vezes durante a vida. E é um processo super sadio. Até porque nós não somos as mesmas pessoas que ontem, que antes de ontem, que a semana passada, que o mês passado, porque o tempo todo é algo contínuo. A nossa autoobservação também, e a nossa, para quem gosta, né, para quem se autoobserva, se autotrabalha, a gente está nessa presença, se autoobservando, para a gente chegar nessa autorredescoberta, né? Além das etapas que a Priscila colocou aqui para a gente também. Então, é algo constante, e que bom, porque aí a gente está na flexibilidade e não na rigidez das pessoas que falam, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Tem até uma música que fala... David Gabriela. Eu não conheço, tá? Mas é bem famosa, não, nunca ouvi. Mas é interessante, porque essa pessoa que está presa na rigidez, que só come e dorme, trabalha, e não se auto-observa, não busca se conhecer, não busca evoluir, e não busca entender, ou pelo menos olhar para aquele desconforto,
ela só está sobrevivendo, modo sobrevivência. Modo sobrevivência. O existir pleno, a existência plena, eu acho que tem a ver com a presença, com a autoobservação, com a sua conexão com você, com a sua história, com tudo que está ao seu redor, com o poder superior, com a sua ancestralidade, com a sua família, com seus companheiros, amigos, colegas de trabalho. Aí você se une ao todo. E aí, então, eu acho que isso é a beleza de estar nessa existência. Uhum. O que eu acho mais interessante... desculpa, Cris, você quer falar? Depois eu falo. Não, eu ia fazer uma provocaçãozinha para vocês, para você, Priscila, para você, Maria, e para você que está aí também do outro lado. Já aconteceu com vocês, de vocês, assim, terem aquele momento de autodescoberta, sabe? De estudo, por exemplo, aprendi EFT. Nossa, a técnica mudou minha vida. E aí vem uma sensação de agora eu não preciso descobrir mais nada, porque agora eu já sei. E aí logo depois, paf, leva uma porrada da vida, porque na verdade não sabia. É bem comum. É bem Olha, comum. para mim, como eu sou muito curiosa, eu estou sempre querendo aprender mais e mais e mais e mais. Agora, eu fiquei pensando no que você falou, Cris, teria isso a ver com o ego espiritual? Sem dúvida, tem. Claro que tem. Né? Porque aí a pessoa chegou lá nesse estado de, aprendi uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas pessoas conhecem, aí entra nisso, eu sei muito, olha só, aquela pessoa lá ainda não está se enxergando e eu já estou num nível de consciência elevadíssimo e, e, e infelizmente isso acontece muito do ego espiritual, é uma armadilha, né? Sem dúvida. Então, mas eu pensei não só por esse lado, também existe esse lado, mas existe o lado assim, da gente se empolgar tanto com conhecimento novo, que é tão legal, e a gente acha que descobriu tanto, mas sempre tem o que descobrir. Então, de repente, quando vem aquela crise com uma outra faceta nossa, nós levamos um choque, porque nós estávamos tão numa vibe boa de já ter descoberto, que é inacreditável que ainda tinha aquele outro lixo emocional para limpar. Eu acho que eu tô chegando no que você está querendo dizer. De, vamos supor, eu trabalhei muito comigo uma questão X. Trabalhei, terapia, FT, enfim, várias técnicas. Aí achei que resolvi. Aí chega uma situação Y, e essa que eu trabalhei, ralei de trabalhar, volta à tona numa intensidade um pouquinho menor, porque já trabalhei muito, e aí eu falo, caramba, eu achei que eu tinha resolvido e não resolvi. Ainda tem partes que precisam ser trabalhadas. É nesse sentido que você está também trazendo assim, Cris? Sim, nesse sentido, porque a gente fala, pô, Então. eu já trabalhei, já resolvi, e de repente. Eu Aham, vou contar uma então. história para você. Não é bem uma história, uma coisa minha. Sabe uma coisa que eu odeio, gente? O jeito que Steven Spielberg apela nos filmes dele para fazer a gente chorar à força. Sabe? Aí ele faz e não sei o quê, põe um menininho e nananã, e um ETzinho e tal, e você, no fim do filme. Aí eu pensei, mas agora essa pessoa ou qualquer outro cineasta como ele não vão mais me pegar, porque agora eu já sei como o cinema funciona e eu vou preparada. E aí, de vez em quando, vem umas cenas apelonas assim, quando eu vejo, eu tô chorando de novo. Impressionante, né? Mas é bem comum, acontece comigo com frequência. E tem tudo a ver com o que a Maria está falando, o ego espiritual. Porque, na verdade, tudo isso dá muito trabalho, né? Autoanálise, né? Autoinvestigação, autodescoberta, redescoberta, tudo isso dá trabalho,
E a gente, às vezes, vincula isso a sofrimento. E eu vejo muitas pessoas que vão buscar terapia, né, seja em que tipo de profissional que a pessoa escolhe, a primeira coisa, porque eu vou ter que falar, vou ter que chorar, vou ter que sofrer, vou ter que, né? E aí, quando os consultantes vêm até mim, né, que me procuram para ajudar em alguma situação, ou porque tá buscando algo em si mesmo, aí a primeira pergunta que vem é: quanto tempo vai demorar para eu resolver isso? Né? Isso também para ontem, né? E isso, além de ser muito pessoal, e também da complexidade dos problemas, porque você pode, de repente, tratar um trauma agora, que o foco, você entende que o foco é aquele trauma, né, daquela situação. Só que, na verdade, tem outras situações que também estão ligadas naquele principal e que elas precisam também ser observadas por vezes, né? Às vezes você até consegue tratar uma situação e outra acaba também tendo uma resposta positiva, a pessoa acaba elaborando, né? E isso acontece com os nossos consultantes, acontece com a gente, e a gente, eu percebo que na cultura em geral, fazer terapia, ir no psicólogo, ir no psicoterapeuta é sinônimo de você ficar sofrendo nas sessões, né? E, na verdade, quando as pessoas chegam até mim, eu falo assim: olha, imagina que a tua recompensa, né? Imagina não, porque esse vai ser o resultado, né? A tua recompensa do processo, primeiro que você não vai sofrer tudo isso que você está achando que você vai sofrer, né? Mas a recompensa do processo é você ter clareza sobre você mesmo, é você aprender sobre você. E o quanto isso é libertador, o quanto que isso vai fazer você ficar melhor com você, né? E é claro, quando a gente está bem com a gente, reflete, né, no ambiente, reflete nos outros relacionamentos, né? Você vai entender como é que você funciona e como é que você vai reagir daqui para frente, né? Com situações similares a essa, que é a mais gritante, que é a que você trouxe, né, para a terapia, e outras que são mais simples e que aí você vai nadar de braçada, né? Você vai passar pela situação chata, mas você vai resolver com mais assertividade, com mais calma, né? Sem colocar tanta energia e tanto estresse. Então, imagina essa recompensa, né? Então, não importa o tempo, né? Relaxa do tempo, né? E geralmente as pessoas também no final da sessão perguntavam assim: quantas sessões mais a gente tem que fazer? Quantas sessões mais a gente tem que fazer? Então, até para colocar, explanar aqui para todo mundo, o autoconhecimento, ele é a frase que a gente mais ouve, né? Ele realmente é libertador. Porque não tem nada melhor do que a gente conhecer a gente e saber como a gente funciona, porque a gente entende sobre os nossos limites, a gente entende sobre os nossos sentimentos, a gente entende como que a gente vai se comportar quando a gente estiver passando por uma emoção X, e que aí você pode reverter, de repente, um surto de raiva, um surto de intolerância, né? Esses que a gente visivelmente vê que são os mais gritantes, né? Que você pode sentir essa raiva, sim, mas você tem um comportamento mais suave em relação àquilo, porque você já identificou, não, eu estou sentindo raiva, eu sei que isso é raiva, o nome disso é raiva. Né? Então, em vez de eu exteriorizar isso de uma forma violenta ou bronca, ou, né, de xingar alguém, seja lá o que for, a minha reação vai ser mais tranquila, eu vou gastar menos energia com isso, eu vou ter mais tranquilidade mental para passar pela situação, então eu vou ser mais assertiva para a resolução daquele problema, a resolução daquela situação, né? Então, o autoconhecimento não é, para mim, não é um sinônimo de sofrimento,
Mas é um sinônimo, sim, da gente olhar para dentro e trazer à tona essas coisas que a gente passou, que às vezes a gente, como terapeuta, a gente sabe, tem pessoas que passaram por situações horríveis, né? Que a gente nem consegue se imaginar na situação da pessoa, né? Ela traz, ela abre aquele baú do sofrimento, mas a gente acolhe, a gente faz um trabalho de acolhimento, a gente ouve, a gente ajuda a elaborar, a gente ajuda a trazer clareza, a gente trabalha essa carga emocional, essa carga de sentimentos, né? Todos esses pensamentos que estão ligados àquela situação toda, e aí nessa elaboração vai tendo as compreensões, e aí é quando você começa a fazer essa libertação daquela situação, libertação daquele sofrimento, aí é muito melhor você passar daqui para frente na sua vida com aquela situação que você já, ok, passei, é uma história que é dolorida, faz parte da minha história isso, mas agora, quando eu revisito essa história, né, quando eu revisito essa situação, eu consigo seguir sem um sofrimento daqui para frente. Porque eu já elaborei, eu já entendi, eu já tive clareza, eu já perdoei, já me auto-perdoei, e assim, N coisas que podem acontecer ali naquela situação. Né? E esse processo do autoconhecimento passa por tudo isso que a gente falou. E aí, quando a gente passa por isso, a gente liga o botãozinho do quê? Da autoobservação. A gente começa a se auto-observar dia a dia. Opa, situação nova. Como é que eu estou me comportando nessa situação? Né? Eu lembro que nos meus primeiros empregos, nossa senhora, me dava até dor de barriga nas entrevistas. Eu já sabia, não podia tomar café da manhã, porque eu ia ter uma dor de barriga na entrevista, entendeu? Então, eu nem tomava café da manhã, passava fome o dia inteiro, fazia as entrevistas, depois eu chegava em casa e comia, senão me dava dor de barriga, porque era um disparo emocional. Né? Dava aquela tensão, dava isso, dava aquilo, daquilo outro. Aí depois que você vai passando pelas experiências, você depois chega um momento que você nem lembra mais que você passava pelas dores de barriga, porque você já experimentou várias experiências que foram te dando, né, embasamento para você ver que você não precisava passar por aquele estresse todo, que você não precisava se sentir tão inseguro, que você não precisa ter medo de falar, né? Então, aí você vai entrando num processo de entendimento de como realmente é a situação, até a hora que você fica confortável, você começa a fazer entrevistas como se você estivesse conversando com uma outra pessoa de uma forma bem natural. Então, o processo é esse. O processo todo é esse. E aí, quando a gente liga esse botão da auto-observação, e aí a gente acelera muito os nossos processos seguintes, daqui para frente. Porque aí você já sabe analisar, você já sabe elaborar, você, né? Pode falar. Só uma pausa aqui, você falou de ligar o botão, e aqui se fala tanto ligar o botão, que eu já pensei, só para descontrair, tá? Eu já pensei que a Priscila ia falar, ligar o botão do F, não vou terminar a frase. Ligar o botão, aí eu já estava esperando o F, aí você falou, auto-observação. Eu falei, opa! Uva! Como eu queria dar um muito bom. Eu queria dar um exemplo da minha vida, de coisas que eu fui auto-redescobrindo e que tem muito a ver com isso que a Priscila falou. Então é o seguinte, eu comecei a fazer teatro na adolescência. E aí dava aquela dor de barriga, aquele nervosismo de subir no palco, e era terrível. Mas aí a gente vai subindo, vai fazendo, vai ficando mais normal. Beleza. Aí depois eu fui ser professora. Aí a primeira aula, nossa, e era aula particular, né? Então o aluno ia sentar de um lado da mesa, eu ia sentar do outro. E antes do aluno entrar, minhas mãos tremiam, eu fiquei ansiosa. Nossa, e se eu não souber falar direito, tal. Aí o aluno entrou, eu ensinei, foi indo até que foi ficando normal. Daí eu fui fazer a primeira aula para uma sala de aula. Então era uma porção de crianças sentadas, e eu: "Nossa, que medo, agora eu vou chegar lá e se eles ficarem gritando e ninguém prestar atenção em mim". Mas aí eu fui indo e passou a ser normal, né, todo dia eu ia lá, dava aula, tal. Beleza. E aí eu fazia faculdade à noite, e aí começou
trabalhos de apresentação na faculdade. E aí eu pensei: eu vou lá e vou arrasar, porque eu já sou professora, eu já sou atriz, eu já faço isso, já faço aquilo. Mas claro que na hora, foi a primeira vez naquela turma e deu aquela pequena insegurança. Mas dentro de cada um desses processos, foi vindo cada vez menor, né. Então, tinha uma auto-redescoberta aí, porque eram situações diferentes, mas, a gente, conforme vai se expondo, vai melhorando. Então tem que se expor, gente. E você falando tudo isso, me lembra de alguns exemplos meus de autorredescoberta. E, por exemplo, eu redescobri agora, recentemente, de uns tempos para cá, vai, uns 2, 3 anos para cá, que eu teria adorado ser professora de jardim de infância. Olha que coisa inusitada. Foi uma autorredescoberta minha, e mesmo agora sabendo que não vou fazer essa carreira, não vou exercer essa profissão, mas que de alguma forma, de outras maneiras, eu posso exercitar, colocar, isso em movimento. De repente, com os filhos dos meus primos, com qualquer criança que estiver por perto, eh, de estar em contato com essas crianças, enfim, e poder compartilhar alguma coisa de conhecimento, com leveza, de forma divertida, lúdica, né. E uma outra coisa que eu me redescobri também, que na faculdade, eu estudei tradutora-intérprete, letras, tradução e interpretação simultânea. E eu sempre gostei de idiomas, falo vários idiomas, gosto da tradução, mas não muito da tradução escrita, eu gosto mais da interpretação simultânea, em cabines, já fiz alguns trabalhos assim, não dei continuidade por questões médicas, enfim. E aí eu sempre carreguei isso comigo como uma certa frustração, né, de: "Puxa, eu não pude realizar isso, não pude ir muito à frente". Mas aí, eu tive uma autorredescoberta, por exemplo, com o meu trabalho de harmonização de ambientes, que é o Feng Shui, que é a técnica milenar oriental, com a qual eu estudo, trabalho há mais de 10 anos, né. Então, eu descobri uma vez, eu tive um insight da seguinte forma: "Nossa, legal, eu faço a harmonização das casas, dos escritórios, gero transformação na vida das pessoas, enfim, eu sou só um canal, né". Mas é uma tradução, é uma forma de traduzir o inconsciente das pessoas através da casa delas para o consciente. Então, é uma tradução simbólica de símbolos das casas, das cores, das texturas, dos elementos. Então, para mim, essas foram 2 autorredescobertas que muitas vezes a gente acha que é algo, muito grandioso, mirabolante, algo talvez, da água para o vinho, e no meu caso não foi da água para o vinho, foi mais ou menos a mesma coisa, na mesma essência, mas com outra forma. Então, isso foi uma eu considero uma autorredescoberta. De alguma forma, não pude seguir daquele jeito, mas na mesma essência de outra com outra roupagem, com outra roupa, né. Deu para pegar isso? Estou viajando muito? Não, não, eu acho que você fez uma explanação bem interessante, porque, você acabou trazendo algo que não era claro para você, e que de repente, uau, isso faz todo sentido para mim. E linka com o que a Cris falou, que a gente tem que se expor. A gente só aprende sobre a gente quando a gente se expõe para a vida. É a única maneira, de verdade, eu vou ser bem sincera aqui, é a única maneira que eu vejo, né, e é por mim também, que tudo que eu descobri sobre mim é porque eu me expus, né? Tipo assim, vou dar minha cara a tapa para saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu estou experienciando, se aquilo faz sentido para mim ou não.
E eu já cheguei a ir a lugares, as pessoas me convidarem para os lugares, eu falei, nossa, mas esse lugar não tem nada a ver comigo, eu nem curto, eu nem isso, nem o assunto que eu gosto, blá, 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 blá. Aí, porque eu considerava muita pessoa, acabei indo. E curti de montão no final. E vice-versa. Já aconteceu de falar, não, porque isso aqui eu curto, eu acho que é legal, vou chegar lá, não sei o quê, e foi péssimo. Né? Então, se a gente não se expõe, se a gente não experimenta a vida, né, que a gente vai se embasar no quê? Que tipo de informação que eu vou ter, né, para poder validar o que faz sentido e o que não faz sentido para mim? Fala, Maria. Então eu tô elaborando aqui o seguinte: a autorredescoberta, ela tem a ver com a flexibilidade, porque essa 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 tarefa, esse exercício da gente se expor, é a gente sair da nossa rigidez, sair da nossa zona de conforto, se jogar no mundo, e para você conseguir fazer isso, a gente precisa da flexibilidade, de ser flexível, de você fluir. Porque quem não está fluindo é como uma água parada. A água parada no lago, o que que acontece com a água parada? Ela apodrece. Agora, a água em movimento, em fluxo, ela tem vida, ela tem o circuito, ela expande, ela é flexível, ela tem novas experiências, novos circuitos, novas aprendizagens. Então, eu estou percebendo que essa autorredescoberta, ela é muito conectada com a flexibilidade. Flexibilidade é o fluir da vida que vai te levar ao novo, a algo que você vai também redescobrir, que já estava dentro de você, talvez, como foi o meu caso, já estava dentro de mim e eu redescobri num outro formato também. Então, te leva ao novo e te leva também a olhar a mesma coisa de um outro ângulo, de uma outra forma, que já estava dentro de nós também, né? Sim, e também tem aquela história de que nós mudamos ao longo da nossa vida. Então, uma coisa que eu experimentei lá atrás e que não fazia sentido para mim, eu posso experimentar de novo agora e ser algo que encaixa completamente. E Exato. isso me lembra a, tipo, filmes e livros que você, de repente, leu ou assistiu há uns anos, 20 anos, 10 anos atrás, e aí, por alguma razão, você não te caiu bem, aí você dá uma chance, assiste de novo e fala: "Caramba, agora eu gostei, agora entendi". E naquela época não tinha entendido, não tinha gostado, e agora entendi, gostei, amei. Eu falo filmes e livros, mas pode acontecer com pessoas também, né. "Ah, não fui com Sim. aquela pessoa", daqui a 2 meses, você fala: "Opa, reavaliei aqui, e na verdade não estava na pessoa, estava dentro de mim, alguma coisa não muito resolvida, não muito clara, e agora eu dei uma chance e acho super legal". Então é muito, muito interessante tudo isso que a gente está trazendo aqui. Uhum. E voltando, e você falou de livros, né, e filmes, isso acontece bastante com frequência comigo também, que eu gosto de reler e rever coisas que eu já vi, mas agora falando de pessoas, né, é interessante a gente trazer isso para as pessoas, porque no começo aqui do episódio eu falei do meu problema com as relações, né, e que aí eu tinha esses conflitos, que tem que ser assim, porque tem que ser do jeito tal, não sei o que, não sei o que lá. E hoje, né, no meu entendimento, devido a todas as exposições que eu passei, e vou passar por muitas ainda, porque eu gosto de conhecer pessoas, e no nossa conversa privada a gente falou que a gente também gosta muito de ficar em solitude, né? É solitude, né? O termo? Em Solitude, isso solitude. mesmo. Sim. Mas isso também não impede que a gente se exponha a várias coisas, né? A gente tem nossos momentos de solitude, que é uma coisa comum aqui entre nós três. Mas o que eu faço de conduta comigo, né? Até aquelas pessoas que não têm muita coerência comigo, né? Eu me exponho
a passar alguns minutos com essas pessoas, né? Porque, de qualquer forma, aquela experiência, mesmo não parecendo ser a mais agradável para mim, né, é um momento de autoobservação também, né? É muito, porque você mesmo falou agora há pouco, né? Ok, hoje essa pessoa não faz sentido para mim, amanhã pode ser que ela faça. Então, por que eu vou já bater um rótulo, né? Não me serve, né? E tal. E às vezes a gente também não tem a oportunidade de conhecer a pessoa num outro ângulo, numa outra experiência, numa outra situação, né? Isso é interessante também. Então, nas nossas relações humanas, o que eu penso hoje? Que a gente tem que aprender a aproveitar das pessoas o que elas têm de melhor para dar para a gente naquele momento. Inclusive, antigamente, fazer um meia-culpa aqui, eu tinha uma ideia de que as pessoas tinham que ser, não educadas, mas gentis, né. Então aquela pessoa que respondia grossa, que já, né, xingava, eu achava que a pessoa estava errada por princípio. Aí eu pensava: "Poxa, mas custa falar um por favor, um obrigado, né, tal". E aí, eu li em algum lugar alguém falando, eu não lembro quem era, nem lembro que livro que era, mas a pessoa disse: "Ah, essa pessoa já fez, por exemplo, já descobriu a vacina para não sei que doença e você ainda quer que ela seja bem educada?" Eu não lembro se era esse exemplo, mas eu pensei: "É mesmo, né?" Na verdade, eles estavam falando sobre executivos. Então estava falando: "Poxa, esse executivo de tal multinacional tem uma porção de coisas na cabeça, está mantendo essa empresa funcionando, e com essa empresa funcionando, milhares de famílias estão sendo sustentadas diariamente, com os salários que vêm, com as coisas que são feitas, e essa pessoa não tem tempo de ser polida, muitas vezes, porque ela está ali no foco, né. E aí eu pensei: "Ok, o que que eu prefiro? Que a pessoa seja toda polida, incompetente e leve tudo, né, para, enfim, para falência, ou que ela seja competente na área dela?" E tem aí eu entendi que tem pessoas que são competentes em serem polidas. E tá ótimo, e tudo bem, eu não preciso querer que todo mundo tenha esse talento também no mundo. E aí quando eu li isso, mudou a minha perspectiva de olhar para as pessoas. Muito bom, Cris. Adorei. E essa mudança foi uma autorredescoberta aí dentro de você, né, de Foi, e aí ninguém mudou, quem mudou fui eu. E todo mundo mudou porque eu mudei. É incrível isso. Todo mundo mudou porque eu mudei, né. Tá dentro da gente o tempo todo. E aí, muitas pessoas querem continuar apontando o dedo para fora, e lembrando que quando a gente aponta para fora, 3 são apontados para nós. E essa é uma lição, assim, muito clara, muito visível. E esse apontar para fora é um julgamento, que a mente julga, a mente quer categorizar, a mente quer rotular, certo, errado, baixo, alto, feio, bonito, enfim, certo, errado, de novo. E a mente, ela é muito barulhenta. Mas, Muito. quando a gente silencia essa mente e a gente deixa o coração, escuta o nosso coração, deixa o coração reverberar, escuta o nosso coração, aí vem a verdade. Aí a gente consegue se despir de todas essas amarras e ter essa resposta da inteligência do coração, né. Porque, assim, eu falo do coração, não estou me falando de algo romântico, algo clichê, as pessoas associam como o coração como algo pegajoso, algo assim, mas existem estudos do coração, inclusive tem um instituto nos Estados Unidos, HeartMath, né, HeartMath Institute, É isso. e eles quantificam os estudos do coração de maneira científica. Batimentos cardíacos, a questão, magnética, né, do coração, porque o coração ele bate de forma magnética.
na verdade, né? Ele atrai, ele é magnético. E o cérebro, aqui as ondas são elétricas, eletromagnético. Então, assim, eu acho que, resumindo, né? O grande problema nosso é a nossa própria mente. Esses pensamentos aqui que atrapalham, atordoam. Tem o lado bom? Tem, claro que tem. Mas a gente tem que estar sempre vigiando aqui. E vigiando, porque senão ele perde o foco. E a gente esquece do sentir, né? E o sentir vem do coração. E o magnetizar, o atrair, vem daquilo que nós sentimos. Então, bom, queria só trazer mais isso que me veio agora. Quando a gente fala de todo esse processo, a gente tem que olhar um todo, né? Sempre tem que olhar um todo. Porque a gente, nesse processo de autoconhecimento, a gente tem todos os nossos pilares, né? Tem o nosso emocional, tem o nosso físico, tem a nossa parte mental e tem a nossa parte espiritual. E quando a gente fala do espiritual, não tem nenhum vínculo com a religião, a gente está falando da espiritualidade inata do ser, né? E aí, quando a gente está passando por todos esses processos, é importante que a gente avalie esse todo, né? Esses 4 pilares. Porque esses 4 pilares estão com a gente o tempo todo, né? Nós somos tudo isso o tempo todo. Ô, primo, não era a intenção, mas é que o que eu ia trazer aqui é que essa abordagem do todo é a abordagem integrativa. Exato, exatamente. E aí, o que eu quero dizer, colocando ênfase nisso, é o seguinte: a gente tem que observar que tudo nos alimenta. Inclusive, a gente fez um episódio onde a gente falou que o que a gente ouve nos alimenta, o que a gente vê nos alimenta, o que a gente respira, o que a gente come, tudo nos alimenta. As pessoas nos alimentam, os ambientes nos alimentam, né? E da mesma forma que a gente está se alimentando, seja de coisas boas ou coisas ruins, né? Que aí cada um vai ter que ter o discernimento do que é bom para si, né? Nós também estamos contribuindo, né? Com quem também está se alimentando. Então, quando a gente se expõe, a gente não tem só a possibilidade da gente se nutrir em todos esses pontos, né? Mas a gente também tem a possibilidade de entender como é que a gente se coloca no meio, como a gente nutre esse meio também. E eu também vejo que isso também é uma parte de autoconhecimento, também é uma parte de evolução, também é uma parte de transformação. Não que eu tenha que ficar me preocupando como é que o meio me aceita, como é que o meio isso, como é que o meio aquilo, tal, isso aqui, né? Mas qual é a minha contribuição como ser humano para o mundo? Entendeu? Nesse aspecto. O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu penso que existe uma troca saudável entre a gente pensar aqui dentro, fora, porque isso faz parte de conhecer a realidade, né? Então, sem ficar naquela coisa totalmente assim: "Ai, mas o que que vão pensar e tal", ou então: "Ai, o que que eu tenho que dar e dar e dar", porque também fica excessivo. Então acho que precisa ter esse balanço, né. Trago alguma coisa, mas eu tiro alguma coisa também, trago para mim, e ok, eu consigo observar o que que as pessoas, aparentemente estão pensando ou falando, para criar uma convivência que seja saudável para mim. Né, então isso é saúde mental, inclusive. E aí o que eu vejo e penso é o seguinte, que esse ser contribuição, me conecta com o propósito, com o que te faz acordar todas as manhãs, né? Contribuir com quem? Com o quê? Achei legal a gente fazer essa análise aqui agora, porque aí a gente volta ao quê? Né? Se eu estou no processo de autoconhecimento, para me redescobrir,
nesse processo, eu tenho a grande chance de descobrir qual é o meu propósito e qual é a minha missão de vida, que é uma questão que grande parte das pessoas ainda estão buscando. Ô, Pri, se vocês me permitem, você falou isso e me veio muito forte o seguinte. Tem um professor meu que ele fala o seguinte: sim, muita gente está buscando esse propósito, o tempo todo a gente ouve essa palavra, propósito, tem que descobrir, tem que saber qual é. E na verdade, ele fala o seguinte: se conecte com Deus e o propósito virá até você. É um ponto de vista muito interessante, É não é? muito interessante, claro que é. E Então, eu estava pensando que, na verdade, na verdade, eu pensei o seguinte, nas pessoas que talvez estejam deprimidas, enfim, que não estejam, né, conseguindo. Então, nesse caso, o propósito é cuidar de si mesmo, é levantar todos os dias, é viver mais um dia, é tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, conseguir falar um bom dia para alguém, conseguir encontrar alguém para falar, né? Eu penso que todo mundo que cuida de si mesmo, todos os adultos que cuidam de si mesmo e que têm condições para isso, eles já estão contribuindo com o mundo. Porque sem quem dúvida. não cuida de si mesmo, por exemplo, é que eu trabalho do lado da Cracolândia, então eu vejo muitas pessoas jogadas no chão. E elas não estão cuidando de si mesmas, elas estão sendo um peso para o mundo, de certa forma. Por quê? Porque elas estão sendo um peso para elas. Então, eu penso que sempre começa assim, olhando para mim, né? Eu olho para mim e penso: ok, eu cuidando de mim, fazendo o melhor por mim, me educando, estudando, me conectando, trabalhando e tudo, eu estou contribuindo para o mundo. E aí, conforme a gente vai fazendo esse movimento, o propósito surge, porque faz parte do movimento. Verdade. E tudo tem o alto. E aí o Tudo propósito, tem o ele alto. é uma autodescoberta e muitas vezes autorredescoberta também, né? Verdade, verdade. E eu falo porque eu mesma, quando eu comecei a ouvir essa história de você tem que descobrir sua missão de vida, seu propósito e tal, ficava angustiada. Eu falo, mas se Uhum. eu não sei, o que que eu faço? E na verdade pode ser uma coisa muito mais orgânica. Sim, Não é verdade. místico, não é uma coisa assim que aparece uma luz, desce do céu e vem uma voz assim, falando: "O seu propósito é tal coisa". Eu penso que nós temos várias missões e vários propósitos, como você mesmo disse, né? O propósito número 1 é cuidar de mim mesmo. Eu já estou contribuindo com o mundo quando eu cuido de mim, né? E aí outras coisas surgem. E tem muito essa coisa do misticismo, que as pessoas acham que elas vão receber essa mensagem de algo do além, ou alguém vai vir falar, não, é esse aqui o seu propósito de vida. Mas isso é muito pessoal, é uma questão, é muito pessoal, e cada um tem o seu, né? E é importante a gente entender. Só que só vai acontecer se você se determinar a ter primeiro o autocuidado. Aí a Gente, gente uma segue pro coisa que me resto. ocorreu agora. Eu acho que pode ter passado a impressão que quando eu falei que não ia aparecer uma voz e vir lá do céu falando, eu estava falando o contrário do que a Maria falou, mas não é o contrário, tá? É uma coisa complementar, porque quando ela disse, se conectar com Deus, né, para pegar o propósito, essa conexão acontece onde? Dentro, né? Não foi uma coisa assim, vai vir um milagre do nada para os escolhidos, né, que vai descer. Então é a mesma coisa, tá, gente? Não é separado, É, não. foi bom você trazer isso, porque eu estava meio confusa aqui. Eu falei, ué, você acabou de trazer uma informação e vocês estão fazendo um contraponto que é bem-vindo, até para a gente refletir também. Mas eu entendi, inclusive porque as pessoas acham que Deus está lá fora, acham que Deus é uma pessoa, e está dentro de nós mesmos, né? Somos deuses também. Tem essa visão.
tem essa resposta, tem esse ponto de vista. E o autocuidado é conectar-se consigo, é conectar-se com o seu Deus interior. Né? Está nas escrituras, né? Nós somos imagem e semelhança dele. Exatamente. Então, já está bem explicadinho. É que a gente que quer ficar achando, né? O ser humano ele tem muito essa necessidade de se abraçar as coisas místicas, né? A ter mitos. Né? A gente tem essa ânsia interna, né? E ok. Agora, é bom que a gente entenda que sim, nós somos imagem e semelhança dele, está na escritura, não só num tipo de escritura, tem várias escrituras, né, que tem essa mesma consciência, vamos dizer assim, nem vou dizer palavras, acho que isso é mais consciência mesmo. Eu acho que dentro de tudo isso, é importante o discernimento e o pensamento crítico também, para poder avaliar aquilo que te traz resultados, aquilo que te faz bem, né? Então, acho que isso é muito importante nesse meio todo, porque existem muitas informações aí que não procedem, existem, enfim, pessoas que vão atrás de coisas que depois eram, como se fala, fraudes, e aí depois se frustram, e aí é complicado mesmo. Então, discernimento, pensamento crítico e buscar e ficar com aquilo que te serve, aquilo que te faz bem. Independente do nome, enfim, da categoria, mas se te faz bem e te traz resultados práticos e objetivos, perfeito. Sim, é isso aí, pessoal. Vocês querem caminhando para o check-out? Vamos. Tudo bem, vamos. Bom, eu estou saindo daqui ainda com muitos pensamentos sobre esse assunto. Eu acho que a gente ficaria mais umas 3 horas aqui falando desse assunto. Porque a gente acabou verificando que esse assunto está amarrado numa malha de autos, né? Autocuidado, autoconhecimento, autodescoberta, redescoberta, autovigilância, é tudo no alto. A gente está falando realmente dessa questão da interna, né? Então, realmente está no alto, aqui, né? No comigo. Mas eu estou satisfeita com o que a gente já explanou aqui, a gente trouxe bastante elementos de reflexão, e eu só quero reiterar aqui para o pessoal, o assunto que a gente traz para vocês, a gente elabora com vocês aqui, no vídeo, tá? E tudo que a gente fala, não é para vocês levarem a ferro e fogo, é como a Maria falou, a gente tem que ter discernimento, tá? Não só com o nosso conteúdo aqui, mas com qualquer conteúdo que vocês se exporem, né? Então usem bastante agora essa palavra, agora eu vou me expor a tais situações de vida. Né? Tem que ter esse discernimento do que realmente faz sentido para você ou não. Porque cada um de nós está passando um momento de vida. Né? Mas fique em alerta, fique em observação. O que serve para mim, o que não serve para mim. E o que a gente faz aqui é exatamente isso. A gente traz muito das nossas experiências, a gente acaba levando mais para reflexão do que ficar falando realmente de técnicas e do que a gente tem de conhecimento. A gente traz elementos para vocês, para que vocês possam elaborar esse conteúdo que a gente está passando para vocês, que pode ser realmente um conteúdo que vocês podem aprofundar. A gente faz sugestão de livro, aqui a gente fala de alguns criadores de técnicas e tal, mas peguem aqui o que faz sentido para vocês, tá? E tudo isso aqui é feito muito aberto, muito livre, né? A gente acabou aqui entrando numa limítrofe de conversa mais aproximada de religião. Abra sua mente em relação a isso. A gente não está dizendo que religião é bom, a gente não está falando que só existe um tipo de crença. Tem que fazer sentido para você. O importante é o que faz sentido para você. Né?
Então, eu desejo que realmente o que a gente está colocando aqui para vocês, vocês enxerguem que é uma conversa de forma livre, desinteressada, que o que mais nós três defendemos aqui é a liberdade de pensamento. Então, eu só queria dar esse disclaimer aqui para que a gente não faça confusões e que a gente também mantenha essa nossa filosofia aqui no nosso podcast, que realmente é uma conversa bem livre, né, para ajudar as pessoas que, de repente, pode fazer sentido esses assuntos. É muito interessante você trazer isso, Pri, porque pra gente, às vezes a gente tá tão assim, é tão normal, né, que a gente tá trazendo as coisas de uma forma livre que a gente até esquece de comentar. Mas, inclusive, até convido você que está assistindo, se houver alguma coisa, alguma dúvida, ou se você queira compartilhar a sua opinião também, pode colocar nos comentários. São sempre bem-vindos. E, gente, eu estava também aqui pensando, muito importante o que vocês estão falando, porque realmente é tudo no improviso, a gente pensa, aí não tem no script na cabeça, até elaborar, às vezes dá uma confusão aí. E eu falei sim do discernimento, falei sim do pensamento crítico, continuo colocando como muito importante, mas no contraponto eu falei do sentido e do coração, né? E aí até eu agora me questionei, falei, mas eu não falei do coração, agora eu estou falando do pensamento. Então, assim, na verdade, até isso é importante equilibrar. É importante equilibrar o uso da nossa razão e o uso do nosso sentimento, porque se a gente sai só sentindo aí pelo mundo, a gente vai sofrer também. Mas a questão é o equilíbrio sempre, né? O equilíbrio entre o pensar e o sentir. Então, queria só trazer esse novo esclarecimento para não deixar ninguém confuso com o que eu falei. Tudo é importante, a questão é o equilíbrio aí, o quanto você usa daqui, o quanto você usa daqui também. Quanto ao check-out, como eu estou saindo, então, deste encontro? Eu estou saindo, como eu posso dizer, muito viva, com muitas informações aqui vivas dentro de mim, que eu continuaria esse podcast. Ainda não foi suficiente tudo que nós falamos. É como que ainda tem muita coisa aqui para elaborar, para trocar, para preencher neste assunto da autorredescoberta. Então, o meu sentimento é de tentar buscar uma emoção. É um sentimento de euforia, será? Que mais? Euforia, uau, de plenitude. Euforia e plenitude, porque eu tô com um copo bem cheio aqui, sabe? Tá transbordando. Bacana. E eu estou saindo daqui me sentindo organizada. Eu achei tão legal, porque autoconhecimento é um assunto que eu também falaria durante horas e horas e dias, e eu falo, na verdade, sobre isso, quando eu vejo o meu assunto com as pessoas é esse. Então, mas eu me sinto, assim, muito organizada, né, que a gente foi falando coisas, foi trazendo muitos elementos e me deu a impressão que a gente foi pegando cada partezinha do autoconhecimento e colocando, né, nas prateleiras para vocês poderem comprar, escolher aí qual vocês querem. Alguns deles, né, ainda tem mais, vai vir mais estoque, etcétera, mas essa é a minha sensação, que foi ficando tudo no seu lugar. Então agora a Maria Ventura vai pegar um livro muito legal e vai trazer uma reflexão pra gente. Vamos lá. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Esse é o livro que a gente vai folhear hoje e ver uma frase de reflexão que vai permanecer conosco até o próximo encontro. Então, eu vou folhear aqui aleatoriamente, olhos fechados, sentindo, agora sim, usando o meu coração, o meu fluir. E veio, então, página 27 do Rumi, ok? Está em inglês. Vocês querem que eu leia em inglês? Depois eu falo em português? Porque é meio poético aqui o texto dele, tá? Sim, por Pode ser? favor. Tá.
Então, primeiro, já vou avisando, não reparem no meu sotaque em inglês, eu falo inglês, mas falo com sotaque, tá? Então, vamos lá. Once you express your sorrow from the bottom of your heart, it will be washed away. Look at a flower, it can never hide its scent nor its color. Tudo a ver com o que a gente está falando. Então, vamos lá. Uma vez que você expressa as suas angústias, as suas mágoas, do fundo do seu coração, ele vai ser limpo, purificado, lavado. Olhe para uma flor. Ela nunca pode esconder o seu perfume e nem a sua cor. É muito poético, ao mesmo tempo é muito profundo, porque tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Da autorredescoberta. Nossa, lindo. Maria, e por favor, eu fiquei curiosa. Quem é esse Rumi? Ah, claro, o Rumi, ele é um cara persa que ele foi, ó, quer ver? Aqui está escrito. O Rumi ele foi do século XIII, Persian Muslim Theologian. Tá, vamos lá. Ele é do século XIII, um teólogo muslim e islâmico, persa, poeta e sufi místico. Ele era sufi, místico, poeta, teólogo muçulmano persa. Uau! Ele é muito difundido no mundo do autoconhecimento, na espiritualidade, nessa união desses estudos. Eu acompanho há muitos anos os textos, as escritas dele, as reflexões. Ele nasceu no Irã, tá? E ele foi tradutor, inclusive, aqui está escrito no livro. Ele estudou nos Estados Unidos, traduziu muitos livros e poemas desde studied in the US, is an experience... Ah, não, desculpa, agora eu tô falando de uma outra pessoa aqui, que também traduziu esse livro aqui. Bom, ele não foi tradutor e ele não nada a ver com tradução. Retiro o que eu falei. Só para reconfirmar aqui, gente. Místico sufi, poeta, teólogo islâmico persa, do século XIII, Rumi. Perfeito. Legal. Esse é o livro dele, para quem quiser. Isso é muito bacana. Eu espero que a gente consiga trazer mais vezes o livro dele, porque eu amei. Ah, que bom, fico feliz. Como sempre, faz conexão com o nosso tema, né? É isso aí, pessoal. Eu agradeço do fundo do meu coração esse episódio, essa nossa conversa muito gostosa. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada a você que está aí do outro lado. Maravilha, obrigada a vocês, meninas, também. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui também conosco, está nos ouvindo, nos assistindo. E só gratidão por acompanhar a gente e vamos nos encontrar no próximo encontro também. Um beijo, tchau, tchau. Eu também quero agradecer vocês, meninas, a todos que estão acompanhando os nossos episódios. E a nossa conversa não acaba aqui, não. A gente vai para os comentários. Então, deixe seus comentários, a gente responde vocês, tá bem? A gente gosta de interagir, é bem bacana. Se vocês quiserem também nos mandar sugestões de tema, tá? Sintam-se à vontade. É bem legal, a gente também vai adotar. Desculpa, a gente também vai adotar aí as sugestões de vocês. A gente vai falando, eu vou ficando sem voz. E é isso aí, obrigada, até o nosso próximo episódio. Beijos a todos, gratidão, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau.